21 de março, São Bento, abade. 40 dias depois da pomba branca de Cassino ter montado no céu, Bento, o seu glorioso irmão, ascendeu por um caminho brilhante para a feliz morada, onde estariam unidos para sempre. Ambos chegaram ao país celestial durante essa parte do ano, o que corresponde à época santa da Quaresma. Acontece frequentemente, no entanto, que a festa de São Escolástica é mantida antes de Quaresma ter começado, enquanto o dia de São Bento, a 21 de março, vem sempre durante a época da penitência. Deus, que é o mestre soberano do tempo, defendeu que os fiéis, enquanto praticavam seus exercícios de penitência, deveriam ter sempre diante dos seus olhos um santo, cujo exemplo e intercessão os devem inspirar com coragem. Com que profunda veneração não devemos celebrar o festival deste maravilhoso santo, que, como diz São Gregório, estava cheio do espírito de todos os justos. Se considerarmos as suas virtudes, não encontramos nada superior nos anais da perfeição apresentados à nossa admiração pela Igreja. Amor de Deus e do homem, humildade, dom da oração, domínio sobre as paixões, formaram em uma obra-prima da graça do Espírito Santo. Os milagres parecem constituir a sua vida, cura os doentes, comanda os elementos, expulsa os demônios e ressuscita os mortos. O Espírito da profecia desdobra a futuridade para ele, e os pensamentos mais íntimos dos homens não são muito distantes para o olho da sua mente para digitalizar. Estas qualificações sobre-humanas são aumentadas por uma doce majestade, uma gravidade serena, e uma caridade terna, que brilham em cada página da sua maravilhosa vida, e é um dos seus filhos mais sagrados que o escreveu, São Gregório, o Grande. Foi este santo Papa e Doutor, que teve a honra de dizer à posteridade todas as maravilhas que Deus garantiu trabalhar no seu servo Bento. Sim, a posteridade tinha o direito de conhecer a vida e as virtudes de um homem, cuja influência salutar sobre a Igreja e a sociedade tem sido tão observável durante os tempos da era cristã. Para descrever a influência exercida pelo espírito de São Bento, devemos transcrever os anais de todas as nações da Igreja Ocidental, desde o século VII até os nossos tempos. Bento é o pai da Europa. Pelos seus beneditinos, numerosos como as estrelas do céu e como areias da costa marítima, resgatou os últimos vestígios de vigor romano da aniquilação total ameaçada pela invasão dos bárbaros, presidiu ao estabelecimento das leis públicas e privadas dessas nações, que cresceram das ruínas do Império Romano, levou o Evangelho e a civilização para a Inglaterra, Alemanha e para os países do Norte, incluindo a Eslavônia, ensinou a agricultura, pôs fim à escravatura, e para concluir, salvou o precioso depósito das artes e das ciências da tempestade que os teria varrido do mundo, e teria deixado a humanidade como presa de uma ignorância sombria e fatal. E Benedict fez tudo isto por aquele livrinho, que chamamos de regra. Este admirável código de perfeição cristã e prudência disciplinaram as inúmeras legiões religiosas, por quem o santo patriarca conseguiu estes prodígios. Durante as eras que precederam a promulgação desta regra, tão maravilhosa na sua simples eloquência, a vida monástica, na Igreja Ocidental, produziu alguns poucos homens santos, mas não havia nada que justificasse a esperança de que este tipo de vida se tornasse, ainda mais do que no Oriente, o principal meio da regeneração cristã e da civilização de tantas nações. Esta regra uma vez escrita, e todas as outras gradualmente dão lugar a ela, como as estrelas são eclipsadas quando o sol nasce. O Ocidente foi povoado com mosteiros, e destes mosteiros fluiu sobre a Europa todas essas bênçãos, que fizeram dela o bairro privilegiado do globo. Um número incrível de santos, homens e mulheres, que olham para Bento como seu pai, purificam e santificam o mundo, que ainda não tinha emergido do estado de semi-barbárie. Uma longa série de papas, que já foram noviços no claustro beneditino, presidem aos destinos deste novo mundo, e formam para ele uma nova legislação, que, baseando-se exclusivamente na lei moral, é evitar a prevalência ameaçadora de despotismo brutal. Bispos inumeráveis, formados na mesma escola de Bento, consolidam esta legislação moral nas províncias e cidades sobre as quais são nomeados. Os apóstolos de 20 nações bárbaras confrontam as suas tribos ferozes e selvagens, e, com o Evangelho numa mão, e a regra do seu Santo Padre na outra, levam-nos para a dobra de Cristo. Durante muitos séculos, os homens cultos, os médicos da Igreja e os instrutores da juventude, pertencem, quase exclusivamente, à ordem do grande patriarca, que, pelo trabalho dos seus filhos, derrama sobre o povo a mais pura beleza da luz e da verdade.
este coro de heróis em todas as virtudes, de papas, de bispos, de apóstolos, de santos doutores, proclamando-se como seus discípulos, e juntando-se à Igreja Universal para glorificar que Deus, cuja santidade e poder brilham tão intensamente na vida e nas ações de Bento, que corona, que auréola de glória para um santo ter. Vamos agora ler o esboço da sua vida, como nos foi dado na liturgia. Bento nasceu de uma família nobre em Nursia. Foi enviado para Roma, para receber uma educação liberal, mas pouco tempo depois, retirou-se para um lugar chamado Subiaco, e ali escondeu-se numa caverna muito profunda, que poderia entregar-se inteiramente a Jesus Cristo. Passou 3 anos naquela reforma, desconhecida para todos, salvar um monge, pelo nome de Romanus, que lhe forneceu os necessários da vida. O diabo tendo um dia animado-o para uma tentação violenta de impureza, ela enrolou-se entre as espinhosas brambles, e extinguiu dentro de si o desejo de prazer carnal pela dor que assim suportou. A fama da sua santidade, no entanto, tornou-se conhecida para além dos limites do seu esconderijo, e certos monges colocaram-se sob a sua orientação. Ele fortemente repreendeu-os para suas vidas perversas, que repreendem tão irritados, que resolveram colocar veneno na sua bebida. Tendo feito o sinal da cruz sobre a taça enquanto lhe davam, partiu-se, e ele, deixando aquele mosteiro, voltou à sua solidão. Mas enquanto muitos dia a dia lhe vinham, implorando-lhe que os tomasse como discípulos, ele construiu 12 mosteiros, e elaborou as regras mais admiráveis para o seu governo. Depois foi para Monte Cassino, onde destruiu uma imagem de Apolo, que ainda era adorada naquelas partes, e tendo puxado para baixo o altar e queimado os bosques, construiu uma capela, nesse mesmo lugar, em honra de São Martinho, e outra em honra de São João. Instruiu os habitantes da religião cristã. Dia por barro fez Bento avançar na graça de Deus, e ele também previu, num espírito de profecia, o que aconteceria. Totila, o rei dos godos, tendo ouvido falar disto, e ansioso por saber se era verdade, foi visitá-lo, mas primeiro enviou o seu portador de espadas, que ia fingir que era o rei, e que, para tal, estava vestido com vestes reais e acompanhado por assistentes. Assim que o Benedictio viu, disse: "Põe, meu filho, abasteça este vestido, porque não é teu." Mas previu a Totila que chegaria a Borne, atravessaria o mar e morreria ao fim de 9 anos. Vários meses antes de partir desta vida, previu aos seus discípulos o dia em que o deveria morrer. 6 dias antes da sua morte, ordenou-lhes que abrissem o sepulcro onde queria ser enterrado. No 6º dia, desejava ser levado para a igreja, e ali recebeu a Eucaristia, com os olhos erguidos em oração para o céu, e mantido pelos seus discípulos, respirou a sua alma. 2 monges viram-no ascendendo ao céu, adornado com um manto precioso, e rodeado de luzes brilhantes. Eles também viram um homem mais bonito e venerável, que estava acima da cabeça do santo, e ouviram-no assim falar: "Este é o caminho, pelo qual Bento, o amado do Senhor, ascendeu ao céu." A ordem beneditina celebra os louvores do seu ilustre patriarca nestes 3 hinos. Hino I. Deixe os fiéis darem frente às suas canções de louvor, que os nossos templos ecoem com hinos solenes, pois neste dia, Bento ascendeu aos seus mais altos. Quando um rapaz, e na flor da juventude, deixou o seu doce lar, e escondeu-se da vista de todos numa caverna solitária. Conquistou as paixões da juventude rolado entre urtigas e espinhos espinhosos. Depois disto, escreveu uma bela regra de uma vida sagrada. Destruiu uma estátua descarada do vil Apolão, e uma sepultura sagrada para Vênus, e no Monte Sagrado, construiu um oratório em honra do Batista. Agora habita na terra feliz acima, no meio do serapim e chamas, olha para aqueles que o invocam, e refresca os seus corações com um néctar de doçura. Glória seja para o Pai, e para o Filho que lhe é dito. Para ti também, ó Espírito de amor, coigual a eles, um Deus, ser glória para séculos intermináveis. Amém. Hino 2. Tudo o que os antigos profetas pregaram, e tudo o que os livros da lei divina nos dizem de santidade, está contido na vida do grande patriarca, que estamos agora a exaltar. Moisés foi celebrado pela sua mansidão, Abraão, por ser pai de todos os crentes, Isaque pela beleza do seu cônjuge, e pela sua obediência às tentativas de comandos do seu pai. O sublime patriarca da nossa família estava ricamente carregado com todas as virtudes, e no seu único eu, representava Isaque, Moisés e Abraão. Que ele tenha um carinho daqueles que ele entregou deste mundo tempestuoso,
e levá-los com prósperos galhos para o porto, onde não há medo que possa abalar a paz e o repouso. Glória seja para o Pai, e para o Filho que lhe é dito. Para ti também, Espírito do amor, coigual a eles, um Deus, ser glória para séculos intermináveis. Amém. O terceiro hino foi composto pelo célebre Pedro, o venerável, abade de Cluny, e amigo de São Bernardo. Hino 3. Entre os santos que brilham com as coroas que ganharam no concurso sagrado, tu, o Bento, brilhas resplandecente com os teus méritos sublimes. Sua infância foi agraciada com a gravidade sagrada da velhice, os prazeres do mundo não tinham noção de si, e as suas flores pareciam, mas como se murcham as peles de uma alma como a sua, que foi fixada em coisas celestiais. Portanto, tu foges do mundo, deixando o teu país e os teus pais, e tornou-se uma fervorosa solitária. Tu domes a rebelião da carne, e por uma forte mortificação, tu fizeste a sujeição a Cristo. Mas a tua esperança de ocultação era para ser encurtado, os vossos milagres sagrados traíram-te, e a gloriosa fama da tua santidade rapidamente se espalhou pelo mundo. Glória seja para o Pai, e para o Filho que lhe é dito. Para ti também, ó Espírito de amor, coigual a eles, um Deus, ser glória para séculos intermináveis. Amém. O missal monástico contém a seguinte sequência em homenagem a São Bento. Sequência. Celebramos, neste dia, a feliz morte do nosso grande líder, que nos traz as bênçãos de uma nova luz. Neste dia, a graça é dada às almas dos seus queridos filhos. Ah, sim. Que o coração fervoroso reecoar o que a voz canta. Admiremos a beleza do nosso patriarca, enquanto ele ascende ao céu pelo caminho do Oriente. Brilha como um sol no mundo, é mais parecido com Abraão, pois é a semente rica de onde surgiu uma raça incontáveis. Quando seduzis pelo corvo, pensas em Elias, que te escondeu na pequena caverna. Ele lembra-nos Eliseu, quando faz a cabeça do machado regressar da cama do riacho. Ela é como José pela pureza da sua vida, e como Jacob pelo espírito da profecia. Que ela esteja atento aos seus filhos, e nos leve a salvo as alegrias de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. A Igreja grega não esqueceu, na sua liturgia, os louvores do grande patriarca dos monges do Ocidente. Tiramos da Menaia algumas das estrofes, nas quais celebra o nome de São Bento. Imindi xxi. Marti. Ó Santo Bento, reze ao Deus Santo por mim, que agora começa a cantar um hino ao teu nome louvável. Obtenha por mim, para que eu possa receber graça e o perdão de todos os meus pecados. Da tua infância, ó mais abençoado, tu carregas a tua cruz no deserto, caminhando nos passos do Omnipotente. Tu mereces a vida, pondo a tua carne à morte. Pisando o caminho estreito, ó verdadeiramente abençoado, tu tomasses a tua posição na espaçosidade do paraíso, e iludes o ofício e as armadilhas dos demônios. Regado pelos riachos das tuas lágrimas, ó Bento, tu, como a uma árvore frutífera, doce, pelo poder de Deus, trazes em abundância os frutos divinos das virtudes e milagres. Abençoado. Pela luta da continência, tu fizeste a mortificar os teus membros corporais, as tuas orações ressuscitaram os mortos à vida, deram aos coxos o poder de andar, e curou todas as doenças, pois os homens estavam admirados contigo e tinham fé em ti, ó Pai. As tuas palavras que dão vida, ó abençoado, e a visão dos teus milagres, deram frutos às almas que, antes, eram secas e secas. Tu eras o divinamente inspirado pastor, e a glória mais bela da vida monástica. Ó sábio Padre, suplicaste ao Deus da misericórdia, e, tal como Elias, subitamente encheste o navio com petróleo, pois os homens estavam admirados contigo, e tinhas fé em ti, ó mais abençoado Bento. Por causa do teu coração limpo, e porque tu estavas fora de ti com arrebatamento, tu fizeste eis toda a terra, pois Deus te honrou com um raio da sua própria luz, ó mais abençoado Bento. Tu fizeste o comando em nome de Cristo, tu rezaste ao doador de todos os bons dons, e uma fonte de água surgiu a teu pedido, ainda existe, ó Bento, o permanente testemunho do teu milagre. Iluminado pelos raios brilhantes do Espírito Santo, tu destes dissipas a escuridão dos demônios perversos, ó Bento, tu, trabalhador dos milagres, tu és a luz mais justa do monastismo. Aqueles homens tolos, que loucamente conspiraram para destruir a tua vida, por veneno, foram confundidos, pois tu estavas guardado, ó abençoado, pela mão divina do grande Criador.
O conhecimento que tinhas do Espírito Santo adimou-te da sua trama. Os coros dos monges, a quem chamas tens chamado, celebram o teu nome dia e noite. Possuem o teu corpo, que está consagrado no seu meio, e do qual fluem abundantes fluxos de milagres, e uma luz desfasada que ilumina o seu caminho, ó Pai, cheio de sabedoria. Por obediência aos preceitos divinos, ó Padre. Tu foste feito mais brilhante que o sol, e não foi levado para a terra onde a luz não se põe. Rezem por eles que tenham confiança em si e honrem-vos, reze para que possam receber o perdão dos seus pecados, ó Bento, cujo nome é conhecido em todo o mundo. Ó Benedict, tu navio de eleição. Tu palma do deserto. Tu anjo da terra. Ponto de exclamação. Oferecemos-te a saudação do nosso amor. Que homem foi escolhido para trabalhar na terra mais maravilhas do que tu fizeste? O Salvador coroa-te como um dos seus principais cooperadores no trabalho de salvação e santificação dos homens. Quem poderia contar os milhões de almas que devem a sua felicidade eterna a ti? Ponto de interrogação. Tua regra imortal tendo-as santificado no claustro, e o zelo da ateia beneditina tendo sido meio de conhecer e servir o grande Deus, que te escolheu. À sua volta, nós reinos da glória, um número incontáveis dos abençoados reconhecem sem dívida se, após Deus, pela sua eterna felicidade, e sobre a terra, nações inteiras professam a verdadeira fé, porque o Evangelho foi primeiro pregado a eles pelos teus discípulos. Ó Pai de tantas pessoas, olhe para baixo sobre a sua herança, e mais uma vez abençoe esta Europa ingrata, que deve tudo a ti, mas quase esqueceu o teu nome. A luz, que as tuas crianças transmitiram-lhe, tornou-se escurecido, o calor que transmitiram às sociedades que fundaram e civilizaram pela cruz tornou-se frio, espinhos cobriram uma grande parte da terra em que semearam a semente da salvação. Vem e para frente o seu próprio trabalho, e pelas tuas orações, manter na sua vida inspirada. Dê firmeza ao que foi abalado. Que uma nova Europa, uma Europa católica surgiu no lugar daquilo que a heresia e as falsas doutrinas se formaram. Ó Patriarca dos servos de Deus! Olhar para baixo do céu na vinha, que a sua mão tem plantado, e ver em que estado de desolação caiu. Houve um tempo em que o teu nome foi honrado como de um pai em 30.000 mosteiros, desde as margens do Báltico até as fronteiras da Síria, e do verde irem as estepes da Polônia. Agora, infelizmente, poucos e fracos são as orações que ascendem a você de todo aquele imenso patrimônio, que a fé e gratidão do povo já te consagrou. A praga da heresia e a rapacidade da avareza roubaram-te estas colheitas da tua glória. O trabalho de expoliação sacrilégio tem agora séculos de idade, e tem sido incessantemente perseguido, a certa altura, recorrendo à violência aberta, e noutra, invocando a urgência dos interesses políticos. Santo Pai da nossa fé, foste roubado daqueles milhares de santuários que, durante muito tempo, eram fontes de vida e luz para o povo. A raça dos teus filhos tornou-se quase extinta, vigia os que ainda permanecem, e estão a trabalhar para perpetuar a tua regra. Uma tradição antiga diz-nos como nosso Senhor revelou a ti que a tua ordem duraria até o fim do mundo, e que os teus filhos consolariam a Igreja de Roma e confirmariam a fé de muitos nos últimos grandes julgamentos, dignos de proteger, por vossa poderosa intercessão, os restos dessa família que ainda te chama Pai. Levante-o novamente, multiplicá-lo, santifique-o, que o Espírito, que depositou no teu santo governo, floresça no seu meio, e mostre, assim, que tu és sempre bento, o servo de Deus. Apoie a Santa Igreja pela sua poderosa intercessão, querido Padre. Assista à Sé Apostólica, que tem sido tantas vezes ocupada por discípulos da tua escola. Pai de tantos pastores do povo. Obter para nós bispos como aqueles santos, a quem o seu governo formou. Pai de tantos apóstolos. Pedir os países, que não têm fé, pregadores do Evangelho, que podem converter o povo pelo seu sangue e pelas suas palavras, assim como aqueles que expulsaram os missionários dos vossos claustros. Pai de tantos médicos sagrados. Rezar para que a ciência da literatura sagrada possa reviver, para ajudar a Igreja e confundir o erro. Pai de tantos ascetas sublimes. Reacender o zelo pela perfeição cristã, que cresceu tão frio entre os cristãos dos nossos dias. Patriarca da vida religiosa na Igreja Ocidental. Abençoar todas as ordens religiosas, que o Espírito Santo tem dado sucessivamente à Igreja. Todos olham para ti com admiração, como seu venerável antecessor, tu despejas sobre eles a influência do teu amor paternal. Por último, ó abençoado favorito de Deus,
Rezem por todos os fiéis de Cristo durante estes dias que são consagrados a pensamentos e obras de penitência. Foi no meio das sagradas austeridades da Quaresma que tu montaste na morada de prazer eterno. Ah! Desperta a nossa coragem pelo teu exemplo e preceitos. Ensine-nos a manter a carne baixa, e submeta ao espírito, como fez. Obtenha para nós um pouco do teu espírito abençoado, que se afastando deste mundo vaidoso, podemos pensar nos anos eternos. Reza por nós, para que os nossos corações nunca amem, nem os nossos pensamentos nunca habitam, em alegrias tão fugazes como as do tempo. A piedade católica invoca-te como um dos patronos, bem como um dos modelos, de um cristão moribundo. Adora contar aos homens do sublime espetáculo que tu fizeste presente na tua morte, quando estás ao pé do altar, encostado aos braços dos teus discípulos, e mal tocas na terra com os teus pés, tu retribuís, em submissão e confiança, a tua alma ao seu Criador. Obtenha para nós, caro santo, uma morte corajosa e doce como era teu. Conduza de nós, na nossa última hora, o inimigo cruel, que procurará nos prender. Visite-nos pela tua presença, e não nos deixes, até termos respirado a nossa alma no seio do Deus que te tornou tão glorioso um santo. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Gueranger.